Fala, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Jefferson, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus aqui na sede regional de Pato Branco. Venho falar de vida, falar de fé, sempre trazendo a boa palavra do coração de Deus para abençoar você e toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, chegamos aqui mais numa terça-feira abençoada, nos preparando para amanhã. Amanhã, quarta-feira, é o dia que nós clamamos pela Sagrada Família, então as expectativas do dia de hoje é que amanhã nós possamos nos encontrar na casa de Deus, 9, 14 e 19 horas e 30 minutos. Hoje, terça-feira, especialmente, é o dia que nós fazemos atendimentos pastoral. Estamos atendendo as pessoas, visitando elas, orando pelos enfermos, sempre nos apresentando com alegria para que a graça de Deus se manifeste na vida daquele que crê. E todo que crê jamais será desprezado, jamais será lançado fora. Aqueles que buscam ao Senhor não viverão enganados. Não vai viver enganado, não. Você vai viver na palavra. E a palavra de Deus, ela tem poder para mover os céus e abençoar você e a sua casa. Basta você crer. Nós sempre chegamos aqui na TV Nova Conexão, na RIT, a Rede Internacional de Televisão, aqui diretamente do canal 15.1 e também do canal 9. Nós estamos também nas redes sociais de modo simultâneo. Nós estamos através do Facebook, facebook.com. Você pode nos encontrar agora ali no IIGD Pato Branco. Da mesma forma, você pode encontrar-nos no Instagram IIGD Pato Branco e no canal do YouTube do pastor PR Jefferson Mendes. Através dessas plataformas você encontra todos os conteúdos e as bênçãos que Deus tem manifestado através da sua palavra, as direções de Deus, para que você possa estar sempre participando com a gente de cultos especiais cheios do poder de Deus. Quero que você esteja preparado para estar sempre compartilhando e sempre você ajude fazendo que a obra de Deus seja divulgada através dessas redes sociais. Vamos usar as redes sociais para o bem, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, tá bom? Então me ajude compartilhando, deixando seu comentário, seu pedido de oração e também temos linha aberta para você pelo WhatsApp. O WhatsApp é 41 DDD 99682 2381. 41 DDD 99682 2381. Você precisa de uma oração, você precisa de um aconselhamento da palavra, você precisa de uma direção da palavra, procure-nos. Nós estaremos à disposição para lhe prestar um atendimento pastoral, seja no gabinete da igreja, no escritório da igreja, onde o pastor vai lhe atender, você na sua casa, você precisa de uma oração na sua casa, abençoar o seu lar, nós estamos à disposição para abençoar a todos. Outra coisa que eu tenho falado bastante aqui são dos nossos endereços das igrejas que estão espalhadas no sudoeste do estado do Paraná. Começando sempre por Pato Branco, Rua Silveira Martins, número 44, aqui na sede regional de Pato Branco, aqui no sudoeste, levando a boa palavra de Deus. Nós teremos cultos amanhã 9, 14 e 19h30, cultos da Sagrada Família. Eu quero ver você, quero encontrar sua família, abençoar o seu lar. Da mesma maneira também em Francisco Beltrão, na rua Porto Alegre, número 1180, no bairro Alvorada, ali bem pertinho do Parque Alvorada, muito conhecido ali na cidade, muita gente passa por ali. Venha você também fazer parte de um desses cultos nossos, às 14 ou às 19h30, ali na rua Porto Alegre, 1180. Também nós temos nossos amigos de Dois Vizinhos. Vou falar de Dois Vizinhos, que Santo Antônio eu vou deixar para falar por último, porque eu tenho um recado especial para Santo Antônio. Dois Vizinhos, pastor Maicon, também sai lá de Capitão Leônidas das Marques, vem até ali a cidade Dois Vizinhos e às 14 e às 19h30 o pastor Maicon leva a boa palavra de Deus para abençoar ali nossos amigos de Dois Vizinhos, Salto do Lontra. Ali temos trabalhado para ensinar as pessoas a caminharem pela fé e andarem buscando a Deus para que suas famílias sejam abençoadas. Agora sim, eu falo de Santo Antônio do Sudoeste. Em Santo Antônio do Sudoeste é o seguinte: amanhã, quarta-feira, nós vamos ter o culto da Sagrada Família às 14 às 19h30, como sempre nós temos. Porém, na quinta-feira, dia 12, feriado nacional, feriado de Dia das Crianças, nós vamos estar com vocês às 19h30. Estarei eu, minha família,
nosso grupo de fé, vamos estar aí com vocês, vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor. Você que precisa de cura, você que precisa de um milagre urgente, você que precisa de uma palavra, meus amigos de Santo Antônio do Sudoeste, estarei com vocês dia 12 do 8, dia 12 do 10, né? Tá bem fora 12 do 8 aí, né? Dia 12 de outubro, né? 12 do 8, aí o pastor, aí vocês quebram o pastor. Dia 12 de outubro, feriado, às 19h30. Isso, glória a Deus. Na rua Jesuíno Teodorico de Andrade, número 645. Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, 645. Os irmãos estão evangelizando, obreiros evangelizando, o pastor está semeando a semente também, passando nas casas, convidando as pessoas. Estamos cumprindo a palavra de Deus, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos convidando as pessoas para participar dessa grande festa de milagres, desta grande festa a qual creio que Deus vai abençoar aqueles que vierem participar. Então, eu no seu lugar faria esse presente nesse dia. Dia 12, feriado, agora 12 de outubro, dia das crianças, às 19h30, eu vou estar com vocês, levando a palavra de Deus, abençoando o seu lar, sua casa e a sua família. Então, meus amigos, sempre falo aqui com o irmão Silval, também com a irmã Odila, ali obreiros da igreja de Santo Antônio, ajude-nos, divulgue, faça que as pessoas conheçam ali o nosso endereço, bem de frente ali da rodoviária, né? Ali em Santo Antônio. Avise as pessoas que dia 12 a bênção de Deus está chegando através da pregação da palavra e o poder de Deus na oração. Vai ter milagre, vai ter cura e vai ter libertação. Vá participar com a gente, vai ser bênção em nome de Jesus. Santo Antônio do Sudoeste sendo abençoada pelo poder de Deus. Bom, vamos entrar agora com uma palavra especial. Nós vamos encontrar agora aquela mensagem diária, o Palavra que Traz Fé. Vamos ao Palavra que Traz Fé e eu volto aqui junto com você daqui a alguns minutinhos em nome de Jesus. Vamos lá. Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui para trazer a você o Palavra que Traz Fé. Hoje nós vamos ao Provérbio 17, versículo 3, que diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Gente, que palavra profunda. O crisol é um elemento químico, um produto químico, que quando você passa na prata que está envelhecida, que está ali com aquelas borras pretas que vai ficando, a sujeira do tempo, você passa na prata e ela volta a dar o seu brilho. O ouro, quanto mais ele é provado, quanto mais ao fogo ele é colocado, mais impurezas saem do ouro. Você sabe, por exemplo, não aqui tentando dar aula, até porque não é esse meu interesse, não tenho nenhum entendimento profundo sobre, mas o ourives, ele tem o tratamento do ouro. Tem ouro que são de 18 quilates, outros de 24. Estes ouros que são preparados com muita pureza é porque passou por muito processo de tratamento para que o ouro tenha um valor ainda maior agregado. Aí Deus usa esses dois comparativos e fala: porém, o coração do homem, ele passa pelo crivo dos olhos de Deus. O coração do homem passa pela prova do Senhor. O Senhor prova os corações. Tem pessoas que muitas vezes ela é uma pessoa enquanto ela quer algo. Vamos pensar assim: enquanto ela tem interesse de alguma coisa, ela é um tipo de pessoa. É uma pessoa calma, tranquila, é uma pessoa que ama, que ajuda, que está disposta, mas depois que ela consegue o que ela quer, aí ela muda de versão, aí é uma versão diferente daquela que queria conquistar. Então, por isso a Bíblia fala que Deus não permite pessoas chegarem a certos lugares, porque Deus conhece os corações. Ou seja, se o ouro para mostrar seu valor passa pelo fogo, se a prata para passar para o produto que mostra o verdadeiro brilho precisa ser limpo, precisa ser tirado a escória, então os corações dos homens passam pela palavra, pelos olhos de Deus.
Quantas pessoas, elas são um tipo de pessoa que quer e faz e demonstra ser a melhor pessoa, mas depois acabam então caindo na transgressão, mostrando quem realmente ela é. Por isso, cuidado, porque Deus prova os corações. Cuidado para que sua boca não esteja cheia de lisonjas, mas o seu coração está mentindo. É aquela pessoa que fala, eu te amo, com falsidade, mas lá no seu coração fala, eu te odeio. Aquela pessoa que olha para você como o próprio Judas, né? O Judas veio, deu um beijo ao rosto de Jesus e virou as costas por o troco de 30 moedas. Cuidado, viu? Tome cuidado, porque Deus está provando os corações. Tem pessoas que quando passa pela prova do fogo, ela acaba caindo. Tem pessoas que quando ela precisa receber uma repreensão, ela fica chateadinha, ela fica triste, ela não gosta de ouvir aquilo que é para tratamento. Toda palavra é para tratar a gente. Toda palavra tem um entendimento para nós, para que nós sejamos tratados e venhamos mostrar a nossa pureza, mostrar a simplicidade. Agora, se quando somos purificados, nós não passamos pelo crivo dos olhos de Deus, se não passamos pelo imetro do Senhor, pela qualidade dos olhos de Deus, nós então não estamos demonstrando o amor de Deus e o brilho do Senhor. Então, vamos aprender que não adianta esconder de Deus o que Ele vê, mesmo que você não fale, tá bom? E nem mostre, porque Ele conhece seu coração e seus pensamentos, tá bom? Que Deus te abençoe e fale mais com você nessa palavra, estude mais e compartilhe com quem você ama, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço, tchau! É isso aí, gente, é o processo de purificação. Deus quer nos purificar e nós temos que aprender a lidar com essa questão. O Senhor quer tirar toda a impureza e nós precisamos estar dispostos a ser purificados. Bom, quero chamar a sua atenção agora, nós estamos no início desse mês de outubro e ainda há muitas pessoas que não enviaram, sempre no começo do mês, muitas pessoas enviam suas ofertas, seus dízimos e ainda não foram enviados deste mês, muitas pessoas. Então eu peço a você agora, anote as contas da igreja, anote a chave Pix e envie para nós o comprovante quando você terminar de fazer a sua doação. Na tela para você, Banco Bradesco, Banco Santander, Banco da Caixa Econômica, Itaú e Banco do Brasil. E também para você a chave Pix. A chave Pix é doacoins@iigd.com.br. Você também tem com facilidade o QR Code. O QR Code é uma modalidade ainda mais fácil de você ter a chave Pix. Você vai encontrar você vai até a área Pix, dentro da área Pix você clica em QR Code e aí então vai aparecer para você ali diretamente a conta da igreja, você faz o depósito, a transferência daquilo que Deus colocou em seu coração. Abençoe esta obra e sempre que você termina a doação, fazer sua oferta, você que vai direto no atendimento do caixa, você que vai no caixa eletrônico, você também recebe ali um comprovante. Quando você recebe esse comprovante, a gentileza que eu peço a você, que você me envie pelo WhatsApp. Você pega o WhatsApp, esse contato que você vê na tela, 41996822381, entre em contato com o pastor e você vai deixar para o pastor esse comprovante como uma foto. Tira uma foto do comprovante e envie para o pastor. Se você faz pelo Internet Banking, seja pelo Pix ou seja pela transferência, diretamente de banco para banco, peço a gentileza que você me envie o comprovante que é gerado no PDF ou uma JPEG, uma imagem que é gerado ali quando você faz alguma transação bancária. Então envie para a gente. Quando você me enviar também, vou ter a alegria de enviar para você o livro das bênçãos da primavera do missionário R.R. Soares. Este livro, por sua vez, ele tem como base um devocional diário. Todos os dias você tem uma palavra, você tem uma direção, algo que vai mover o coração de Deus, abençoar você por um versículo, uma mensagem e uma oração. Todos os dias uma mensagem de fé para você crescer na graça de Deus. É um livro para você ter na cabeceira da sua cama, tanto ao acordar ou adormecer, quando você for dormir, você fazer uma leitura e aprender mais de Deus no nome de Jesus, tá bom? WhatsApp 41996822381. Deixando juntamente com o comprovante, você deixando o seu endereço também, nós vamos até a sua casa. Se você permitir, nós até entramos na sua casa, fazer uma oração, abençoar o seu lar e toda a sua família, tá bom?
Amanhã, quarta-feira, 9, 14, 19 e 30, nos 3 horários, nós estaremos na Igreja da Graça, aqui em Pato Branco, na Rua Silveira Martins, 44. E eu confio em Deus, que Deus vai dar direções para as pessoas que aqui vierem participar dos cultos. Então, esforce-se, dedique-se o seu coração a Deus para que você esteja envolvido com o Senhor. Tem pessoas que elas estão afastadas de Deus, pessoas que elas vão e buscam a Deus quando elas acham que devem ir. Eu digo para você que você está passando por um processo que o diabo está conseguindo roubar o tempo que é de Deus, o tempo que é do Senhor, para você fazer qualquer outra atividade, menos buscar a Deus. Garanto para você que se você decidir voltar a buscar a Deus, você vai entender a necessidade que há em estar na casa de Deus. É muito importante lutar pela família, é muito importante. Eu tenho dito que a pessoa que ela busca pela família, que ela clama até que ela venha ver a família convertida. E se você que conhece a palavra não tem lutado pelos seus, o apóstolo Paulo diz para o Timóteo, quando você vê alguém da igreja, você perceber que as pessoas já não buscam pela família, essa pessoa é pior que uma pessoa incrédula, é pior do que um infiel, porque essa pessoa já não crê que da mesma forma que ela foi abençoada, que Deus libertou ela, pode libertar os seus também. Então, faça-se presente em uma de nossas reuniões, 9, 14 e 19 e 30 na Rua Silveira Martins, número 44. Amigos de Santo Antônio do Sudoeste, não se esqueçam que eu estarei com vocês quinta-feira, Dia das Crianças, às 19 horas e 30 minutos. Vai ser um dia de festa, vai ser um dia de alegria na presença de Deus. Evangelizem, convidem as pessoas e venham participar com a gente também. Faça, por exemplo, pegue agora esse vídeo que vocês nos acompanham na rede social, envie para as pessoas, envie para os membros da igreja, envie para amigos, parentes, vizinhos, envie agora essa programação, eles vão acompanhar também e vão também divulgar. Você que está recebendo agora o compartilhamento do Facebook, do YouTube, faça que mais pessoas saibam que no Santo Antônio do Sudoeste, dia 12 de 10, agora de outubro, eu estarei com vocês às 19 horas e 30 minutos, na Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, número 645, tá bom? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus, vamos nos preparar o coração, vendo um bom testemunho da graça de Deus se revelando até nós, para que possamos então preparar o coração para ouvir a boa palavra. Já esteja atento com a sua Bíblia aberta, já esteja junto com você já a sua Bíblia, abra em Mateus, nós vamos chegar ao Mateus capítulo 13, vamos ouvir as palavras de Jesus através da parábola do joio e do trigo. Já volto aqui, vamos acompanhar a novela da vida real e eu chego com a graça de Deus pregando para você. Vamos lá. José é agricultor e sofre com dores na coluna há mais de 20 anos. Tinha uma mulher, uma vizinha da gente lá em Tibagi, que ela era massagista, então ela oferecia pra gente ir lá, a gente ia lá, fazia massagem. Eu ia lá, voltava, ficava 2, 3 dias, piorava. E a gente lutando com cerca, atendendo gado, fazendo essas coisas erradas assim, sabe? Porco, tinha tão muita coisa para atender. E eu sofria demais. Lá no sítio era longe da igreja, né, pra gente ir sempre. E nós se fortalecia com o programa da RIT, do RR. Não era por doença, não era por nada, porque eu gostava do programa. Por isso que eu dava o patrocínio. Daí nós íamos embora para cá, e daí a gente começou a ir atrás do recurso. Ia no postinho de saúde, tirava aquele raio-x, o médico falava, você tem um bico de papagaio, tem não sei o que lá, tanta coisa que eles falavam. Eles davam aquele monte de remédio pra gente, a gente tomava, não adiantava nada. Se não melhorava, eles mudavam de remédio e aumentavam a quantia. E você toma um antibiótico ali, melhora, você para e ele volta. Cada vez piorando mais. E comecei a fazer uns exames no postinho de saúde ali, e daí eles me encaminharam para fazer os exames com o especialista. Aí eu fui, daí começaram a arrumar para a gente operar. Ele é diagnosticado também com desgaste e artrose na cabeça do fêmur, causando dificuldades para andar. Sempre se queixando que estava doendo. Quando ele caminhava, doía muito a coluna, né? Eu mexia com a coluna, assim, me doía. Eu tinha um caroço. Não, eu digo caroço porque é nosso sistema de falar isso aí. Um caroço, mas um caroço meio comprido, negócio assim no lombo. Eu fui no banco esses tempos
E daí começou a me dar uma dor muito forte aqui, bem no lugar desse caroço aqui, ó. E a gerente falou para mim assim, diz, o senhor não tá passando bem? Eu digo, não, eu não tô não, mas eu já melhoro, eu vou no postinho. Daí eu não aguentei. Aí eu saí e fui para mim no postinho. A gente só vivia no posto. Mas, assistindo ao SOS da Fé, José toma posse da bênção. Domingo, a pastora Thaís, eu sentava, me queimava aqui atrás. Eu levantava, ia lá, ficava na frente da televisão. Daqui a pouco, começava a doer outra vez, eu vinha e sentava. Daí ela falou, vamos orar para uma pessoa que está sofrendo. Daí, tipo, será que é para mim? Uma pessoa que está sofrendo com uma dor tão forte aqui na parte lombar, não para sentado e nem de pé. Opera, Senhor, no joelho desta pessoa, que quando ela vai sentar, deitar, meu Deus, se levantar, é um sofrimento tremendo, mas o Senhor está operando agora. Meu Deus, essa escoliose, essa hérnia de disco, esse mal que faz a pessoa ficar entrevada, que faz, meu Deus, ser essa pessoa infeliz, eu digo, fora agora. Satanás, pega tudo que é seu, todo o seu mal e saia destas vidas agora, em nome de Jesus. A mão do Senhor me tirou toda essa dor, porque diz na palavra de Deus que Jesus já levou tudo nossas dores. Terminou a oração, eu sentei aqui, né? Parou de doer, comecei a caminhar para lá. Eu passei a mão aqui, não tinha mais aquele lombo. Depois da oração, depois que foi orado, eu fui dormir, porque enquanto não termina o programa eu não vou dormir. Parou as dores, tudo, não me deu problema nenhum. Não tomei remédio mais. Nada resolvia e agora, graças a Deus, ele está bem. Não está se queixando, diz que está bem. Hoje eu estou sem dor, Jesus me curou, porque Deus fez uma geral no meu corpo inteiro. Pensando nos últimos acontecimentos que, infelizmente, nós temos visto acontecer, né, no Brasil e no mundo, nós estamos passando por um período que as palavras de Jesus, as palavras penetrantes do Evangelho, elas têm sido cada vez mais profundas ao coração daqueles que creem, que estudam as Sagradas Escrituras, que se envolvem com a Palavra de Deus, que entendem que a Palavra de Deus é a direção para as nossas vidas. Infelizmente, nós temos visto guerras, rumores de guerras, batalhas tamanhas, e digo isso para você com a intenção de chamar a sua atenção para que você compreenda as palavras de Jesus. Jesus tem sempre a intenção de nos livrar, de nos tirar dessas situações de guerra, dessas situações de batalha. Deus quer nos livrar. Infelizmente, nós vemos que o maior conflito que acontece muitas vezes são os conflitos, infelizmente eu digo isso, são os conflitos que estão instalados muitas vezes por causa da religiosidade. Então veja que haverá muitas pessoas, e há muitas pessoas que infelizmente, por conta de amarem muito mais a religião, muito mais as doutrinas, os dogmas, elas vão entrar em conflitos. E esses conflitos levam muito mais ela mais distante de Deus do que as aproximam. Então veja que Jesus Cristo nos deu sempre a direção de tudo como devemos fazer. E nós sabemos que, mediante a toda a história, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o Senhor cuidando do seu povo. Você vai perceber Deus levantando profetas, levantando reis, levantando profetisas, pessoas, apóstolos, discípulos, para que o Evangelho fosse divulgado. Para que, desde o princípio de tudo, já se havia a palavra dita que Jesus viria. Jesus viria para salvar a todos, para que todos pudessem ser unificados, para que ninguém ficasse dividido, Como o Elias fala no Monte Carmelo, ele fala, vocês vão ficar cocheando entre dois senhores? Se Deus é o Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele. Se Baal é o Senhor, que Ele seja exaltado. Agora, enquanto eles adoravam a Baal, nada acontecia. Nada acontecia. Jesus Cristo nos ensinou em João 5,39, procure examinar as Escrituras, procure examinar, procure ter um cuidado de você procurar saber quem é Jesus, o que a palavra de Deus determina. Porque Jesus ele veio pregando num período
que inclusive quem pregou Jesus na cruz foi a religião, foi a religiosidade. Estava nesses dias passados, dias recentes aqui, estava evangelizando, estava na praça, estava falando de Jesus para as pessoas e me recordo de algumas pessoas passarem a falar: não, eu já tenho minha igreja, não preciso disso não. Eu falei: mas senhora, eu só quero fazer uma oração pela senhora. Não quero saber dessa oração tua não. Eu também faço oração, eu também tenho quem ore por mim. Eu falei: sim senhora, Deus abençoe, vai com a graça de Deus. Assim bem como muitas outras pessoas. Pessoas que chegam e chamam a gente de sem o que fazer. Vocês não têm o que fazer não? Ficar na praça incomodando os outros, ficar falando aí desse tal de Jesus. São tantas as lutas que aqueles que querem realmente falar do Evangelho, espalhar o amor de Cristo pela palavra, sofrem. E isso digo para você, eu não passo tristeza não, eu me alegro quando pelo nome de Jesus alguém me zomba, alguém me contraria, alguém bate de frente com aquilo que estou pregando do Evangelho, porque eu sei que é natural. É natural que a pessoa que ela não conhece Jesus, não se aprofunda nas coisas de Deus, ela vai contrariar mesmo. Então, Jesus falando, desde o começo do capítulo 3, da lei da semeadura, ele fala das sementes que caem no meio dos pedregais, a semente que cai em boa terra, a semente que cai ao meio dos espinhos. E aí, então, ele chama a atenção de todos falando da parábola do joio e do trigo. É aqui onde eu quero entrar com vocês. Diz o versículo 24 de Mateus capítulo 13. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante, ou seja, Jesus vai usar essa parábola como uma analogia, um comparativo do céu. É semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É o famoso dá o tapa, esconde a mão, O diabo vem, faz aquilo que ele quer, planta, semeia ali aquela má semente, a semente ruim, e ele então sai de perto e só para ver o que vai acontecer. Então, claro que Jesus, o próprio Cristo, ensina para a gente através do versículo, começando ali no versículo de número 31, aliás, no versículo 44, isso, ele começa explicando para a gente ali o que ele refere-se à parábola do joio e do trigo. Mas o que me chama a atenção aqui é duas coisas. Primeiro, aquele que semeia boa semente é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos dá a palavra que nos ensina a perdoar, a palavra que nos ensina a amar, a palavra que nos ensina a mudar. Essa é a palavra que Deus quer de nós. Essa é a palavra que Deus quer para as nossas vidas. A palavra que traz transformação, a palavra que nos faz olhar para uma pessoa que nos prejudica, que nos faz mal, uma pessoa que tenha interesse de prejudicar a nossa vida. Ele tem a palavra que nos ensina a amar a quem nos persegue. Ele nos ensina a orar por essas pessoas para que quando essas pessoas tiverem paz, elas esqueçam de tentar nos incomodar. Então Jesus disse: ore por quem te persegue, ore pelos seus inimigos. Aprenda a ter amor por estas pessoas, por mais que elas queiram a todo custo te matar, te apedrejar, te zombar. Então nós temos que ter um coração quebrantado diante de Deus. Veja que há muitas pessoas que usam até mesmo a Deus, palavras de Deus, para poderem torturar outras pessoas. É uma barbárie que nós vemos falar dessas guerras que as pessoas não têm sequer o mínimo de respeito, nem com crianças, nem com homens, nem com mulheres. Agora, pensando em tudo que nós estamos comentando aqui, imagine que o único momento que o diabo consegue semear a sementinha do mal dele é aquela hora onde o homem dorme, onde nós dormimos espiritualmente. Nos afastamos da igreja no sentido de que você já não tem mais direção de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 29 que o povo sem profecia, o povo se corrompe. Uma pessoa sem palavra, uma pessoa sem a direção de Deus, ela acaba se perdendo. Ela acaba desviando os seus olhares de Deus. E a terra, nós sabemos bem que a terra onde está sendo semeada a semente é muito importante.
A semente pode ser a semente mais bem tratada, a semente mais qualificada possível. Se a terra que vai receber esta semente não estiver preparada, não tiver força, se não tiver aquela força necessária para dar força para a semente crescer, a semente não vai crescer. Então eu sempre tenho dito isso, que a semente que o diabo trabalha para plantar nos nossos corações, na verdade ele tenta colocar isso com a intenção de tirar a força da terra. Porque se a terra, ela dividir a força, se ela divide a força para a semente maligna e para a semente boa, você sabe que ela não vai dar toda a força para a boa palavra. Ela vai estar dividida. Tem pessoas que estão divididas. Ela crê em Deus, ela acredita que Deus pode fazer alguma coisa, mas ela ainda também continua acreditando em coisas ruins que o diabo pode promover, que o diabo pode colocar no coração dela, uma raiva, uma mágoa, um sentimento contrário, um sentimento de ódio. Veja que quando a Bíblia diz que o homem dorme, é a hora que a pessoa está despreparada. Veja só que coisa séria. No livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, o Cântico dos Cânticos, os Cânticos de Salomão, ele declara assim no capítulo de número 2, versículo 15: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que me fazem mal às vinhas, porque elas estão em flor. Quando que o diabo vai tentar de alguma forma impedir a bênção? Impedir que você permaneça em Cristo? Quando ele vê que você está florescendo, quando ele percebe que a semente do Senhor, o Evangelho, está florescendo, ele vai preparar tudo. Vai colocar discórdia, vai colocar gente uma contra a outra, vai colocar parente tentando te acusar para você não se converter, para você não buscar a Deus, dizendo que se você se converter, nunca mais eu falo com você, eu nunca mais olho na tua cara se você voltar para a igreja, se você for para a igreja eu me separo de você. Essas coisas, essas sementes do diabo, elas são semeadas. Aí fica aquele sentimento dentro do coração. Lembre que a terra onde a semente é plantada é o nosso coração. Aí você fica dividido. Será que eu vou crer na palavra ou eu vou crer no que essa pessoa está dizendo? Mas se eu for buscar a Deus, se eu for realmente me envolver com o Senhor, eu sei que o mal vai conseguir me apedrejar, vai conseguir me deixar mal. Então ela fica dividida. Eu quero Deus, mas se eu quiser Deus, a minha mãe não vai gostar mais de mim, meu pai não vai gostar mais de mim, minha esposa não vai gostar mais de mim, meu marido não vai gostar mais de mim, pastor. Que escolha que eu faço agora? Eu digo para você com todas as letras: amai a Deus acima de todas as coisas. Se um relacionamento onde Deus não tem, vamos dizer assim, ele não tem o primeiro lugar na sua vida, se as pessoas às quais você convive não aceitam a Cristo, ao qual você tem como base para tudo na nossa vida, eu vou dizer para você, essa pessoa não ama você. Ela não ama você. E eu não estou falando isso para você ficar contra essa pessoa, mas é para você entender claramente, ninguém tem direito de proibir alguém de amar a Deus. Quando Satanás vem semear a semente dele, a intenção é roubar a energia da terra. Roubar a força que você recebe da palavra, porque se você tem uma palavra semeada ao coração, se você usa todas as forças do teu corpo, da tua mente, dos seus pensamentos, nas orações, na prática de estar lendo a palavra todo dia, nas orações que você faz todos os dias, aquela força se concentra em direção àquela promessa, porque a promessa é a semente de Deus. Deus deu a palavra, você usa todas as suas forças para buscar a Deus, para aquela palavra crescer, para ela germinar, para ela começar a dar frutos. Aí você vê que as pequenas raposinhas começam a cavar buracos com a intenção de fazer com que você seja tirado da terra. O diabo não consegue arrancar a semente que Deus colocou em você. Não há pessoa, por exemplo, eu digo com muita convicção, não há uma pessoa que tenha se afastado tanto de Deus, que tenha se afastado assim numa proporção que não haja como voltar. Ninguém. Nem a pessoa que se diz, pastor, a minha fé, o meu credo é que não existe Deus. Eu não acredito nessas coisas. Não há ninguém nesse mundo que possa dizer, não tem saída para mim. Não há o que fazer para mim. Não existe escapatória para a minha vida. Eu não tenho mais, Jesus nunca vai me aceitar. Não há ninguém
que tenha se afastado tanto que não possa voltar. Há um pecado na Bíblia que diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfema, quando você zomba das coisas de Deus, você não tem direito de, você não precisa acreditar, mas você também não pode zombar. Tem pessoas e elas entram nesses conflitos da vida. O diabo, ele quer realmente fazer que a semente de Deus, ela venha mirrar, ela venha não frutificar. Por isso que o diabo semeia uma outra semente do lado, com a intenção da força da terra, a força que seria propriamente para o trigo, seja também dividida para o joio. E aí Jesus compara o trigo e o joio com a intenção de nós entendermos. Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa, você vai ver que o joio e o trigo, quando eles estão crescendo, estão ali em novidade, saindo, brotando, né, que eles começam a crescer a flor da terra, eles são exatamente iguaizinhos, são iguais. E se você não tiver um cuidado, você fala, nossa, olha, cresceu até mais do que eu imaginava. Só que o que a palavra diz no versículo 26? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quanto que você vai ver, quanto que você realmente percebe que a coisa não está indo conforme você tinha planejado? Quando o tempo vai passando, o tempo vai passar e o tempo vai dizer se essas atitudes, se essas coisas que estão sendo feitas são proveitosas. Tem pessoas que arrependem-se amargamente de não ter ouvido a Deus mais cedo. Puxa, como é que eu não ouvi a Deus? Como é que eu estava vivendo uma vida tão miserável, tão longe do Senhor, e eu não percebi isso? Eu não notei esse afastamento de Deus. Eu não vi que o diabo estava me enganando. Eu não vi. Porque quando começa a crescer a erva, aí começou a mostrar que eram muito parecidas, mas quando começou a crescer você viu a diferença. Malaquias 3,18 fala, haverá uma diferença entre o justo e o ímpio, haverá uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve. É visível, é normal você conseguir ver, é algo visível, é algo palpável, você vê a diferença. A pessoa que serve a Deus, ela é calma, ela é tranquila, ela não põe os pés pelas mãos, ela não toma decisões precipitadas, não é aquela pessoa que vive murmurando, ela não vive questionando a Deus, por mais que existam questões que nós não entendamos, o Senhor nos ensinou que existem coisas que estão encobertas, que nós não entendemos ainda, e se Deus achar necessário, Ele vai nos revelar. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso estar discretamente, com amor, buscando a Deus e cuidando bem das sementes que recebi, para que elas cresçam, germinem e gerem frutos. Por que tem coisas que não estão acontecendo? Porque nós estamos vendo pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas chega uma hora, eu vou dizer para você, eu já vi pessoas, por exemplo, pessoas que chegam na igreja, se convertem, aceitam Jesus Cristo como Salvador, são batizadas, e elas, por mais que elas conheçam Jesus Cristo, elas ainda estão num processo, conhecendo a Deus, se libertando de práticas, se libertando de pensamentos, de dogmas que foi ensinado muitas vezes desde quando a pessoa nasceu. A pessoa passa 30, 40, 50 anos vivendo uma vida longe da palavra, do Evangelho de Cristo. E quando ela começa a aprender, ela tem uma dificuldade até que ela consiga entender como funciona, como que eu agrado a Deus de verdade. Eu não agrado a Deus acendendo vela. Eu não agrado a Deus orando por quem está morto. Eu não agrado a Deus fazendo coisas que não são concernentes ao Evangelho. Você ama mais as coisas do que a Deus, você ama mais os seus bens do que a Deus. Você vai aprendendo da palavra a amar quem te persegue. Pastor, é uma das coisas mais dolorosas, é você acreditar que uma pessoa que te fez mal a vida inteira te pede perdão. Você fica, será que essa pessoa realmente mudou? Mas o Senhor ensinou que nós temos que perdoar, nós temos que amar. Mas infelizmente nós não estamos encontrando pessoas que tenham esse coração. Primeiro, porque nós estamos muito aquém deveríamos estar. O Evangelho nos ensina, as palavras de Jesus nos ensinam, mas nós muitas vezes não damos atenção. Então veja, quando começar a aparecer a erva, quando começa a aparecer os frutos, vamos dizer assim, quando começa a aparecer ali, começa a brotar, você vai perceber, opa, tem diferença de uma para outra, não é igual.
Parece igual, mas não é. O diabo vai tentar prometer mundos e fundos, como fez para o próprio Jesus Cristo, vocês vão se lembrar. Mateus capítulo 4. Jesus estava há 40 dias jejuando. Terminando o jejum, ele vem Satanás e pergunta para ele, viu, se tu és o Filho de Deus, faça essa pedra virar pães. Você não está com fome, Jesus? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que o confronto contra o inimigo é a palavra. A semente que foi semeada em você é a palavra de Deus. Agora, se você está sem palavra, se você já usou de todas as palavras que Deus te deu, você gastou tudo que tinha e não abasteceu-se de novas sementes, porque a Bíblia fala, Deus dá semente para quem semeia. Deus vai dar palavra todos os dias para quem semeia a palavra. Para que Deus vai levantar um pregador que não gosta de pregar? Para que Deus vai levantar uma pessoa para falar do nome dele se essa pessoa não fala do nome dele? Você tem Jesus, você tem o Evangelho, mas na hora de praticar, você não pratica. Digo para você, como Jesus está dizendo, o joio vai ser diferente, de maneira que vai ser visível, todo mundo vai perceber. E outra coisa, há muitas pessoas que já produziram muitos frutos para o reino de Deus, mas na hora que você desanimou, que você olhou para alguém, que você olhou para o pecado de alguém, que você falou, ninguém quer mudar, você se tornou um rebelde espiritual, você já não ora mais, você já nem prega mais. Tem dias que você tinha tanta alegria de sair da tua casa, na casa do seu filho, da sua filha, ir para a igreja, um obreiro, né? Pregar a palavra do Senhor, evangelizar, convidar as pessoas para participar dos cultos. Era uma alegria tremenda. Mas por que hoje não é assim, pastor? Porque o diabo conseguiu semear no meio daquilo que era tão gostoso, um fruto vivo, algo que você tem vida da palavra de Deus, o diabo conseguiu colocar uma sementinha do mal no seu coração. E essa sementinha do mal está crescendo. E agora, notoriamente, as suas atitudes demonstram que as coisas de Deus estão se apagando de dentro de você. Você era uma pessoa calma, que tratava de pessoas que tinham dificuldade. Hoje você precisa de tratamento porque você é nervoso, você é explosivo, você está se afastando, você já não releva mais as coisas, você está tudo a ferro e fogo, você quer brigar o tempo todo, você não aceita a repreensão, você não gosta de ouvir as palavras que contrariam o seu ego, o seu orgulho. Veja que quando o homem dorme, é a hora que o diabo vem semear. Quando você para de obedecer, quando você deixa de crer na palavra, quando você deixa de orar, quando você deixa da comunhão entre os irmãos. Pastor, eu não vou me envolver com essa crentaiada não, porque são tudo falso. Você pode ter esse pensamento, porque talvez você seja uma pessoa semelhante a essa que você está vendo. Eu já disse algumas vezes uma frase que eu vejo sempre o pastor Fernando falando. Os gansos que têm a mesma plumagem, eles voam juntos. Eles vão estar pertinhos. Você só enxerga no outro que está em você. Porque essa pessoa faz isso, porque ela não faz diferente. Você tinha que ser a diferença. Já pensou Jesus, no dia que Maria Madalena estava ali desnuda, estava ali sem vestes nenhuma? Pessoas à sua volta com pedras na mão para apedrejar. Já pensou Jesus se pensasse como você pensa? Naquele dia Jesus chegaria ali e pegava uma pedra, vamos lá gente, vamos tacar a pedra mesmo, vamos matar, vamos destruir, vamos acabar com ela, essa prostituta vai pagar. Eu não consigo imaginar Jesus fazendo isso. No entanto que Jesus diz para essa mulher, olha, não tem ninguém mais aqui que te condena, nem mesmo eu, vá neste teu caminho e não peque mais para não te acontecer coisa pior. Eu fico pensando, o que é pior do que morrer apedrejado? O que é pior do que ser zombado em praça pública? O que é pior que isso? Jesus quis dizer do inferno. Você pode ter se liberto, você se livrou de tanta coisa. Deus já livrou você da pinga, do cigarro, da droga, já livrou você da morte. Deus já livrou você, pastor, eu tinha uma vida tão errada, uma vida tão pecaminosa. Deus me livrou, Deus me tirou de tudo que não prestava. E hoje você está voltando a ter os mesmos sentimentos que você tinha lá atrás.
Você não caiu nesses erros, você não voltou a essas práticas, mas as suas atitudes já estão mostrando que você perdeu toda aquela essência de Deus. Tudo que Deus colocou em você está se perdendo. Mas por que está se perdendo? Porque você deixou a base principal, que é o seu coração, recebendo sempre com amor e alegria a boa palavra de Deus. Se o seu coração está dividido, você não consegue. Ou você serve a um, ou você serve a outro. É claro e reto. Ou você vai andar com firmeza em Deus, ou você vai ser um perdido na mão do diabo. Misericórdia. Aí diz o versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O que está acontecendo aqui? O Senhor está nos ensinando duas coisas importantes. Primeiro, ele fala: não temos que tirar o joio agora, porque é natural. Em 1 Coríntios 11, no versículo 19, o Paulo fala que existem até heresias que são importantes que aconteçam, para que você consiga fazer um comparativo, você vê o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem pessoas que elas são temporãs, né? Elas são, sabe, ela pega o fluxo está todo mundo. Não, agora o que há agora é da profetada. É você falar: eis que eu vejo, eis que isso, Deus me falou, Deus me revelou. Não, o que há agora é você agora seguir a religião tal. Não. Jesus não ensinou religião nenhuma. Jesus ensinou que nós devemos seguir as suas palavras. Nós somos cristãos, chamados cristãos. Primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos era para poder zombar. O tipo de crentes, os crentezinhos ali. Os cristãos verdadeiros vão ser zombados. Vão passar por muitas vezes até mesmo por zombarias. Vão sofrer injustiças das pessoas mal intencionadas, porque o diabo quer que tire a força do seu coração. Você não acredita mais que as pessoas podem mudar. Por quê? Porque o diabo conseguiu fazer semear coisa ruim na tua vida. E agora, pensando no que Jesus está falando, deixe o joio crescer junto. Ou seja, você vai estar vivendo no meio de coisas que não são da parte da qual você queria viver. Você não queria viver essas coisas. Você não queria nem saber dessas coisas. Mas é natural que a gente conviva com aquele cristão que é verdadeiro e aquele que é impuro, imaturo, que toma decisões equivocadas, que maltrata pessoas, que não cuida das ovelhas. Você vai encontrar pastor que, não vou nem usar a palavra que eu tenho para dizer aqui. Você vai encontrar tudo que você imaginar. Pessoas que pouco se importam com as almas do Senhor, mas vão ter pessoas que realmente são de Deus. E Deus está contando com você que você seja de Deus. Que você decida buscar a Deus, que você esteja atento, acordado, de olhos abertos, para que nunca o diabo venha semear a semente maligna. Agora, se você tem palavra e você ainda está dividido, achando que, mas por que Deus deixa eu passar por isso? Eu preguei esse final de semana numa cidade vizinha nossa aqui, e uma pessoa me perguntou: pastor, como que eu faço para amar as pessoas, como o senhor está falando, se eu vejo que todo mundo faz coisa errada e está bem? Por que eu faço certo e não dá certo? Talvez ao contrário, talvez a mesma forma que essa pessoa está errando, você também está errando. O Asaf falou no Salmo, ele disse assim: olha, eu quase me desviei olhando para o pecado dos outros. Todo mundo peca, está tudo certo, ninguém faz nada, nem Deus faz nada. O que Jesus está dizendo? Não tire o joio agora, senão você vai arrancar juntamente com o joio o trigo. Tem muitas pessoas que elas se escandalizam. Quantos escândalos acontecem? Porque, vamos falar a verdade, tem gente que tem prazer de falar do pecado dos outros. Tem gente que tem prazer de difamar outras pessoas. Se teu irmão pecou, ore por ele, para que ele se arrependa. Ore, Deus, faça que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, para que ela possa encontrar saída, para ela encontrar a graça de Deus. Mas não. É prazeroso condenar, é prazeroso falar mal, é prazeroso conduzir pessoas a viver numa mornidão espiritual. Agora, Jesus deixou muito claro:
vai chegar o dia, os anjos de Deus, os ceifeiros virão. E nesse dia vai estar muito claro, primeiro se junta o joio e amarra tudo junto, ou seja, deixa todos do lado esquerdo, que é os bodes, né? Deixam todos amarrados. Enquanto isso, separados estão o trigo. E quando os ambos estiverem separados, pegue o joio e lance no fogo. Porque o joio não gera nada. O joio não gera frutos. Agora, o trigo foi preparado para o Senhor. Deus preparou você para ser dele. E a escolha que você faz, hoje, pode mudar totalmente a sua vida. Agora, embora saibamos que cresçamos juntos em meio a tantas situações que tentam afastar-nos de Deus. Agora, a pergunta que eu deixo para você orar sobre essa pergunta que eu vou lhe fazer. Você vai permitir o joio dominar você? Maus pensamentos, orgulho, raiva, iras, cóleras, condenações? Ou você vai semear nessa terra, vai preparar a terra para que toda a palavra que você receba, você tenha a graça de praticar, de viver com amor aquilo que Deus está falando. É você que tem que escolher. Você vai ver rumores de guerra, você vai ver batalhas, você vai ver falar de pestes, mas tudo isso, Jesus disse que são princípios das dores. Mas o dia que Jesus vier, ele vai trazer os seus anjos vão separar o joio para um lado, jogar eles no fogo do inferno, e aqueles que são dele vão ser separados para estarem na morada eterna com Cristo. Eu digo para vocês, de todo o coração eu digo para vocês, aprenda a buscar a Deus. Tire tudo de lado que você tem deixado entrar no seu coração. Mas pastor, foi um pastor que me magoou, foi um irmão da igreja, foi alguém que me afastou. Você dormiu. Por isso que o diabo colocou em vocês, porque os homens erram, os homens são maus. Se você ficar vivendo debaixo daquilo que as pessoas fazem, você nunca vai servir a Deus com o seu coração. Então, hoje, tome essa decisão. Sirva a Deus. Tire essa coisa ruim do seu coração. Volte a permitir que o teu coração só receba boas palavras do Senhor Jesus. Porque na ocasião da ceifa, todo mundo vai se apresentar, tanto o joio quanto o trigo. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar a Deus agora as nossas vidas e apresentar a Deus a nossa oração. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu apresento ao Senhor, ó Deus, a vida de todas estas pessoas que estão comigo agora. Meu Deus, há pessoas doentes, enfermas, pessoas passando limitações, dificuldades, porquanto deixaram que o diabo semeasse em seus corações coisas ruins. Jesus, quantas pessoas se desviaram, quantas pessoas se perderam no caminho porque olharam para o pecado alheio, porque dormiram, esqueceram de orar e vigiar e deixaram que o diabo semeasse a semente ruim no seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus, oro por quem está doente da alma, doente do espírito, gente desanimada, sem fé, sem força, sem motivação. Oro também, ó Deus, por aquelas que estão doentes fisicamente, com problemas, ó Deus, nos órgãos, nos rins, meu Deus, problemas no fígado, problemas pulmonares, problemas de ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, entra agora neste coração, ó Deus, que está palpitando, neste coração, ó Deus, que está tendo, meu Pai, problemas, inflamações, até, meu Deus, há até um nódulozinho crescendo. Jesus, tira esse mal aí agora, meu Deus, este mal que está crescendo, tentando de alguma maneira criar ali um coágulo, criar uma barreira para impedir o sangue de ter o fluxo, tentando colocar um AVC nesta pessoa. Em nome de Jesus, entra agora, meu Deus, com o teu poder. Esta pessoa que está sofrendo com problemas nos ossos, com problemas de tendinite, problemas de bursite, problemas nos joelhos, nas pernas. Meu Deus, problemas que estão impossibilitando esta pessoa até mesmo das coisas mais simples, de caminhar, de andar, de comer. Meu Deus, entra agora. Coloca a tua unção nestas águas e todos aqueles que delas beberem sejam livres, livres de todo mal, e que em nome de Jesus, que o diabo que estava vendo esta pessoa sonolenta, dormindo na fé,
que agora esta pessoa desperta, meu Deus, acordada, disposta pela tua palavra, meu Deus, o diabo tenha que fugir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, porque nós cremos que o Senhor está nos abençoando nesta hora, em nome de Jesus, e se cremos, dizemos amém. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas a Deus, que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quer contar um testemunho, quer falar o que Jesus está fazendo com você, quer também pedir uma oração? WhatsApp 419-9682-2381. Meus amigos, chegamos ao término do programa de hoje, o programa Hora da Graça vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, 9, 14, 19 e 30, estarei na nossa igreja, na Rua Silveira Martins 44, orando e abençoando as famílias. Não se esqueça, amigos de Santo Antônio do Sudoeste, quinta-feira, dia 12, feriado, quinta-feira, dia das crianças, estarei com vocês às 19h30 na Rua Jesuíno Teodorico de Andrade, 645. Meus amigos, um forte abraço a todos, que Deus abençoe, até mais, tchau!